Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos ver a repercussão da imprensa esportiva de todo o Brasil sobre a derrota do Flamengo, a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores, porque o Flamengo foi para o Uruguai, mesmo se preparando uma semana para essa partida, o Flamengo não apresentou nada de bom assim. Não chutava no gol, não conseguiu de maneira nenhuma ameaçar o Peñarol, e o Peñarol, o time uruguaio, mesmo muito inferior, conseguiu passar e vai enfrentar o Botafogo. Vamos ver as polêmicas aí, vamos ver os detalhes. Teve o encontrão do Léo Pereira ali dentro da área, que tá se dizendo que deveria ter sido pênalti, mas vamos ver aí o que a imprensa vai falar sobre todos esses assuntos. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição e vamos agora ver toda essa repercussão. Vamos lá. Partida na tática, como o Peñarol conseguiu segurar o Flamengo, porque não que entrou com regulamento, mas entrou mais fechadinho, entrou realmente para não conseguir tomar gol e foi eficiente nisso. Entrou com o regulamento debaixo do braço, né, Isa? Como a gente usa aquela expressão, né? Para se defender. Então, como se organiza o Peñarol sem a bola? Para a gente começar. Basicamente num 4-4-2. Então, os dois jogadores mais de lados, Cabreira e Baez, baixam. Léo Fernandes e Silveira formam uma dupla. É um 4-4-2 sem a bola. Qual a ideia do Tite para hoje, pelo menos para sair jogando do lado do Flamengo? Basicamente, a ideia era construir triângulos pelos lados e uma superioridade numérica que poderia resultar em coisa boa para o Flamengo. Então, a gente viu o Flamengo com o Gerson mais ao lado esquerdo e o Gonçalo Plata mais do lado direito hoje. O Tite determinou que assim fosse. Gerson com o Alexandro passando um pouquinho mais por dentro e o Bruno Henrique se aproximando bastante do lado esquerdo. Toda hora ele chegava do lado esquerdo. Exatamente. O Tite... deu pra gente notar na transmissão o Tite falando muito com o Bruno Henrique. E a expressão que o Tite usou ali no meio do primeiro tempo pro Bruno Henrique foi... Bruno, de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O que ele queria dizer com isso? Os movimentos do Bruno Henrique deveriam ser daqui da parte central para a parte mais de fora. Assim, ele arrastaria um zagueiro com ele numa bola mais na profundidade, no espaço. E até um negócio que a gente pode debater mais para frente, Isa, o quanto a ausência do Pedro pode ter causado a eliminação do Flamengo. Isso é um fator importante. Então, aqui a gente vê nitidamente que é um espaço importante. E esse movimento, o Tite sempre falava para o Arrascaeta, Rasca, movimento do Bruno e faça um movimento complementar, que seria atacar a área, porque assim ele poderia criar uma chance importante para o Flamengo. A gente viu pouquíssimas finalizações do Flamengo na primeira etapa, mesmo assim o Flamengo ganhou muito a segunda bola. Quando essa bola era estourada, os zagueiros muito bem posicionados e o Léo Ortiz fez uma ótima partida também. Muito volume e posse de bola do lado do Flamengo no primeiro tempo, pouco poder ofensivo, poucos chutes no gol, o goleiro trabalhou pouco. Exatamente. O Aguirre trabalhou pouquíssimo, algumas divididas, ganhou algum tempo, o que já é de praxe numa Copa Libertadores, então acho que foi mais ou menos por aí. Do lado direito, Plata bem aberto, pisando a linha lateral, ponta do Flamengo, Varela circulando por dentro. Eventualmente, se fosse necessário executar uma saída a 3, era o Léo Ortiz que vinha por dentro, ou então ao lado dos laterais, com o De La Cruz dando um pouquinho mais de suporte. E aí, novamente, uma trinca por aqui. Então, Varela com o Plata e o Arrascaeta trocando passes e tentando achar um espaço para, de repente, o Bruno Henrique aproveitar. Se o Arrascaeta fizesse esse movimento de dentro para fora, o Bruno Henrique teria um espaço aqui na entrada da área. Dificilmente o Peñarol concedia esse tipo de espaço que o Flamengo gostaria. Fez uma partida defensivamente segura a equipe uruguaia. Foram pouquíssimos espaços concedidos ao Flamengo. Vamos ao segundo tempo, Isa, com as trocas no Flamengo? Tivemos mudanças no Flamengo, inclusive, um pouquinho antes de você falar, o Gabigol. Porque o Gabigol, acho que nem a diretoria, nem o Tite gostariam de precisar do jogador, mas foi isso que aconteceu. Acabaram precisando dele e não correndo risco, porque era o momento que o Flamengo estava precisando de um gol. Mas e se o Gabigol faz um gol de repente e vira o herói da classificação? Exato. E aí o Tite praticou algumas trocas e o desenho do Flamengo no segundo tempo foi muito próximo do desenho do Flamengo no segundo tempo do jogo do Maracanã. Então vamos a elas. O Plata acumulou um cartão amarelo no primeiro tempo e com isso o Tite achou melhor tirar o jogador da partida. Ele tirou o Plata e colocou o Gabigol para ser esse homem fazendo companhia ao Bruno Henrique. E vai ter uma alteração também no posicionamento do Bruno Henrique na segunda etapa que a gente vai mostrar aqui já. Com isso, a gente vê esse lado direito aqui do Flamengo vazio, porque o Varela
pouco passa. Ele é um lateral muito mais de apoio para um jogo um pouco mais por dentro. O Flamengo tentava no primeiro tempo sobrecarregar as costas dos volantes do Peñarol, de Darias e de Garcia. Com os laterais tendo um papel importante, como a gente mostrou aqui com o Alexandro e com o Varela. Era mais um jogo na segunda etapa, já que não teria um ponto aberto, para o Wesley. Então saiu o Varela, entrou o Wesley, e aí o Wesley era quem dava amplitude pelo lado direito para uma aproximação do Gabigol por aqui, ou quem sabe do Arrascaeta, pelo menos pelo lado direito. Foi essa a troca executada pelo Tite. Do lado esquerdo, a gente também teve uma troca, a exemplo do primeiro jogo. O Alexandro saiu para a entrada do Ayrton Lucas, que é um cara que te dá mais poder de ataque, pelo menos ao meio espaço aqui. E o Gerson foi circular um pouco mais na faixa central. E o Bruno veio pisar a linha lateral. E acho que esse foi um atestado de que o Bruno Henrique não está totalmente habilitado e não está totalmente acostumado à posição de 9 referência no Flamengo. O Tite tem que conversar muito com ele e a bola tem que chegar de maneira diferente ao Bruno Henrique do que era com o Pedro. Para ser bem sucinto na diferença. Para o Bruno Henrique é bola no espaço, para o Pedro era a bola no corpo, para ele fazer o pivô e ajudar o Flamengo a sair de trás ou a, eventualmente, os pontas atacarem as costas do Pedro. Com o Bruno Henrique, é o Bruno Henrique quem ataca as costas, então isso muda muito. Pode ser a troca de um jogador por outro, parece simples, mas é muito difícil executar uma troca desse tamanho de um jogador com a importância do Pedro. Então a gente viu o Bruno Henrique um pouco mais pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas passar. E, eventualmente, se o Bruno Henrique fizesse aí, sim, um movimento de fora para dentro, o Ayrton Lucas passaria nas costas dele aqui. Mas os pontas também do Peñarol baixaram bastante para dar suporte aos laterais, para que o Flamengo não conseguisse ser efetivo nessa missão. Depois tem até a entrada do Davi Luiz no lugar a saída do Léo Ortiz para a entrada do Matheus Gonçalves, aqui também para tentar o último abafa ali, tentar o De La Cruz de primeiro homem de meio campo, e aí você ter mais jogadores no campo de ataque, uma troca do Wesley com o Matheus Gonçalves sendo um jogador canhoto, né? Ele corta para dentro e traz, com o Wesley passando um pouquinho mais nessa faixa por aqui, mas o Flamengo não conseguiu se organizar tão bem quanto na primeira etapa. As mexidas faziam sentido, mas eu acredito que o Flamengo se desorganizou um pouco no segundo tempo, até concedeu mais espaços do que na primeira etapa ao Peñarol. O Peñarol conseguiu criar algumas oportunidades, não a ponto do Rossi trabalhar muito no jogo, mas digamos que o Flamengo tenha perdido o poder de fogo também, que já não foi muito grande na primeira etapa e na segunda etapa praticamente inexistiu. Você olha esse time no papel, você não acha que perde para muitas equipes do futebol brasileiro, mesmo perdendo pontas maravilhosas como o Cebolinha, que estava em ótima fase, e o Luiz Araújo. Esse time dava para ter jogado mais. E por que o Arrascaeta não está conseguindo brilhar mais tanto? É a fase? Eu acho que é o conjunto, a engrenagem. Encontrar um melhor posicionamento para ele, e acho que isso passa muito pelo comando do ataque. O Flamengo, no começo dessa temporada, ali no início do Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Carioca, era nitidamente uma equipe que tinha dificuldade para sair jogando. Quando você tem um pivô na frente, fica muito mais simples de você sair jogando. Você lança essa bola longa, o Pedro mata essa bola. Peito. Exato, e o Flamengo sai. E ele ganha um tempo, cava uma falta, ajuda, o Flamengo se posiciona no ataque. Quando você não tem esse tipo de jogador e o suplente dele é um cara com outras características, como é o caso do Bruno Henrique, como a gente colocou aqui, cara de ataque ao espaço muito rápido, é diferente. No jogo como o de hoje, as linhas do Peñarol estavam muito baixas. Esse movimento do Bruno Henrique para ganhar profundidade, ele é muito sutil, ele é muito curto, né? São diagonais curtas, não são diagonais longas, como no caso de um contra-ataque, por exemplo. Esse movimento é muito próximo. E aí muda totalmente a engrenagem e isso tem um efeito direto. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que está com aquele dinheirinho parado, está precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo
a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Em Arrascaeta, em Gerson, nos próprios alas do Flamengo. Acho que o Tite não conseguiu dar uma cara e criar e fazer o reparo necessário à saída de um centroavante tão importante como era o Pedro. Já que você citou o Pedro, vamos ver as estatísticas do Flamengo sem o centroavante. Desde que ele machucou, foram 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, Léo. 4 gols marcados, média de 1,68 gols por jogo antes da lesão e com 5 gols sofridos. Claramente o Flamengo não conseguiu se adaptar. Óbvio que pegou ali num período de Copas, de decisões importantes, quando as Copas começam a se afunilar. Mas para o time que tem, volto a repetir, precisava ter feito alguma coisa mais rápida. Eu repito que a troca para mim não é tão fácil assim. Tá. Remodelar o time não seria uma tarefa tão simples. Claro. Mas poderia ter sido feito mais. Acho que essas variações poderiam ter sido criadas em um outro estágio da temporada. Pensando também que caso o Pedro se machucasse, o efeito prático disso seria gigantesco no conjunto. Então, com um elenco tão rico como é o do Flamengo, o Tite poderia ter pensado em outras possibilidades, caso não contasse com o seu principal centroavante, levando em consideração que o Carlinhos não é um cara à altura do Pedro, nem à altura da história do Flamengo. E ele testou o Carlinhos, por exemplo. Testou como um centroavante, mas tecnicamente ele deve muito para o Pedro e até para o próprio Gabigol, que é um outro cara com outras características. Porque o Gabigol não joga. Não é o predileto do Tite há bastante tempo, isso está muito claro. Mas ele é muito... Se a gente tivesse que colocar uma régua aqui, ele está muito mais próximo do Bruno Henrique do que do Pedro. Os três são diferentes, mas na régua ele está mais próximo do Bruno Henrique do que do Pedro. Mais um centroavante diagonal de ataque ao espaço. No jogo mais posicional que o Flamengo pratica hoje com o Tite, de jogadores ocupando faixas específicas, essas diagonais acontecem menos. E aqueles movimentos com o Jorge Jesus, do Bruno Henrique saindo da esquerda para dentro e do Gabigol saindo da direita para dentro, eles não acontecem desta maneira. Então, talvez o tipo de jogo praticado pelo Flamengo não tire o melhor do Gabigol. Sim. E é natural que ele também não tenha grandes números, não é uma temporada fácil para ele, atrapalhado por problemas relacionados ao doping, lesões... Polêmicas. Camisetas. Exato. Não é a melhor temporada, não é uma temporada fácil para o Gabigol de fato. Então, tem tudo isso. Além de todos esses fatores que a gente já listou aqui, tem as lesões. O que aconteceu agora há pouco em Montevidéu, no Campeão del Siglo. Um time que não chuta a bola no gol não vai ganhar jogo. Um time que só cruza a bola sobre a área é um time sem imaginação. Um time que tem Davi Luiz como centroavante é um caos tático. Esse é o Flamengo. Não dá mais para defender o trabalho aqui do técnico Tite. Eu acho que o Flamengo necessariamente vai ter que trocar de técnico, porque, enfim, foi uma vergonha o que aconteceu. Não hoje no jogo, né? Acho que hoje o Flamengo, até no primeiro tempo, dominou boa parte ali do jogo, mas não chutou. É um time que cercou e não chutou, né? Arrascaeta não jogou nada, De La Cruz não jogou absolutamente nada. Gabigol, coitado, entrou no jogo, mas não conseguiu finalizar. Teve uma finalização até que ele quase faz o gol, né? Mas como está dizendo o Anderson aqui, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, é o tudo, né? O Flamengo sem centroavante prefere jogar com o Bruno Henrique como centroavante do que com o Gabriel, né? Que não fez absolutamente nada, como já era esperado. Agora, era só chutão, era só cruzamento sobre a área, era só esperar o Gabigol
tentar uma cabeçada, coisa que ele não vai conseguir, né, fazer. É um time que não chuta no gol. É um time que não chuta no gol. E aí o Tite, no final do jogo, coloca o Davi Luiz. Ele tira o jogador mais lúcido em campo, que era o Léo Ortiz, e coloca o Davi Luiz. Vendo aqui o Tobias. O Peñarol foi extremamente covarde nos 2 jogos. Mais covarde ainda foi o Flamengo, que não chuta no gol. Perfeito. Um time que não chuta no gol não vai ganhar jogo, meu caro Tobias. Não vai acontecer. O Vitor Guedes está por aqui com a gente também. Grande abraço ao Vitão. Renato Melo, até quando o Arrascaeta vai jogar com o nome? Está jogando com o RG. Está jogando com o RG, não está jogando absolutamente nada. Léo Pereira indo para o ataque, tal qual um centroavante. É uma esculhambação. Mostra de um time que não tem nenhuma estruturação tática. É tudo na base do vamos que vamos. O Léo Pereira, o Davi Luiz entrou para jogar de centroavante praticamente. Um horror, um absurdo. Davi Luiz, você cogitar Davi Luiz hoje, em 2024, é um absurdo. Botá-lo em campo, então, é pior ainda. Botá-lo em campo para ser centroavante, pior ainda, né? Foi um horror, gente. Foi um horror, um time que teve 400% de posse de bola, isso não veio ao caso, é um time que não chutou o gol, time que terminou com uma finalização no gol só. É impressionante, em mais de 90 minutos, terminar com uma finalização só é impressionante. Foi absolutamente ridículo o que aconteceu no campeão do siglo. Um time sem estruturação tática nenhuma, um time que até teve vontade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um time que até teve uma certa vontade, mas que não conseguiu traduzir a superioridade com a bola em chances de gol, porque simplesmente não chutou no gol e porque simplesmente o técnico Tite armou um time com uma jogadinha só, um time que não tinha inversão de jogo. Para ganhar do Peñarol, quando você tem defesas postadas assim, você precisa de inversão de jogo. O Flamengo não tinha inversão de jogo. Era um time previsível, um time, como disseram aí, arame liso, né? O Eduardo está falando do Léo Pereira indo para o ataque, é inacreditável, cara, é inacreditável. Léo Pereira, Davi Luiz, os caras cruzando bola sobre a área, é inacreditável, né? E é bem capaz de o Botafogo passar o carro nesse time do Peñarol, que é fraquíssimo. É impressionante como o Flamengo não consegue derrotar um time fraquíssimo, fraquíssimo, né? Tem aqui uma boa... que tem muita gente mandando mensagem, mandem superchats pra gente, né? Tite morreu com o Alcaraz no banco. O Alcaraz não ia mudar absolutamente nada, né? Absolutamente nada. O Alcaraz ia entrar como um jogador ali para ser mais um, para ficar dando toquinho na bola, né? O Renato Oliveira está mandando um superchat. Por que o Léo Pereira estava de lateral esquerdo? Não sei. E o Gerson não chuta, fica passando a bola na cara do gol. Puta que pariu. É verdade, cara. O Flamengo não chutou no gol. E o Gerson ficava penteando sua bola. Aí o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não jogou absolutamente nada. E o De La Cruz, né? Que coisa lamentável. Que coisa lamentável De La Cruz também, né? O Raoni Aguiar. Bom, tem muita gente mandando mensagem, galera. Vai ter que ser na base do superchat mesmo, porque tem muita mensagem chegando, virou metralhadora aqui o negócio, tá? Mas muita gente falando sobre Arrasca e De La Cruz não podiam ser titulares, está falando meu querido Raoni Aguiar. Pode ser, Raoni, pode ser, mas acho que não foi isso, não. Não foi isso, não. Eles não jogaram nada porque o esquema de jogo não favorece aqueles jogadores que têm mais qualidade, né? Tudo na conta do esquema de jogo. Tudo na conta do esquema de jogo. Agora só sobra a Copa do Brasil. Por que o Flamengo resolveu brincar no Campeonato Brasileiro? Brincar no Campeonato Brasileiro, né? Então, eu não acho que o Flamengo tinha entregado, nem acho, conforme o Adriano está falando aqui, volta Renato Gaúcho, não acho que seja por aí mesmo, mas fica a sensação, no ano passado era um time destroçado emocionalmente, nesse ano também, tá? Mas no ano passado tinha a questão do maluco, do Sampaoli e tal, e o Max Roberto está falando aquilo que eu sempre falei, o trabalho do Tite é pior do que o do Sampaoli.
pior do que o do Sampaoli ainda, tá? E o Flamengo é desclassificado da Copa Libertadores da América por um time muito pior do que ele, Flamengo. Muito pior. O time do Peñarol é um horror. O Raoni Aguiar está falando que o Tite não tem estratégia nenhuma, Raoni. Nenhuma. Era um tal de ficar rifando bola sobre a área, cara. Não tinha nenhuma estratégia. Aquele lance final, para mim, é o resumo do time do Tite, cara. Com o Rossi lá na frente. O Rossi tentando dar cabeçada, aquela coisa toda. No final do jogo, chutão. Cara, um completo bando em campo, um bando em campo. Desde o primeiro momento. Com um time caríssimo desse do Flamengo, não sabe finalizar no gol, é verdade. Mas o Tite, ele tem a necessidade de fazer com que esses caras joguem melhor. É na conta do Tite. É a necessidade de fazer com que os jogadores tenham a possibilidade de arrematar para o gol. Tá? É isso. O Flamengo, como está dizendo o César Augusto aqui, só deu bicuda para dentro da área. Não chutou, teve uma finalização o jogo inteiro. Um time que precisava ganhar o jogo, que teve completamente o domínio territorial, principalmente no primeiro tempo, e não consegue chutar uma bola no gol. Que coisa absurda. Tem aqui um superchat, deixa eu ler aqui, que tem muita mensagem chegando, muito superchat também. Deixa eu ler aqui do Davis Rocha, uma semana inteira treinando para jogar assim. O Botafogo vai destroçar o Peñarol. Concordo com você, Davis. Vai ser um massacre do Botafogo no Peñarol. Tem mais um superchat aqui do Eduardo Teodoro. Só sabe jogar de um jeito. Perdeu o Pedro, fudeu. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Perdeu o Pedro, fudeu. Até mesmo os otimistas, e havia alguns otimistas, até mesmo aqueles que acreditam em milagre, sinceramente, estão surpresos com a eliminação do Flamengo? Não é possível que estejam. Porque nada indicava que o Flamengo seria capaz de operar este milagre. As pessoas se esquecem. O Flamengo chegou a este jogo com 5 derrotas na Libertadores. O Flamengo perdeu os 2 jogos em La Paz para o Bolívar. O Flamengo perdeu o jogo fora de casa contra o Palestino. O Flamengo perdeu o jogo contra o Milionários. E perdeu o jogo contra o Peñarol no Maracanã. 5 derrotas. Na Libertadores. Jorge Jesus teve 4 derrotas em um ano. E ganhou 5 títulos. 2 deles gigantes. O Brasileiro e a Libertadores no mesmo. Tite vai perder todos os títulos. Vai dizer apenas que ganhou o Carioquinha. E anos para frente, quando falar com os seus netinhos, não vai poder provar, porque ele deu a medalha dele para o treinador do Nova Iguaçu, lembra? Aquele ato demagógico para provar que é um grande homem. Ele tirou a sua medalha e entregou para o técnico do Nova Iguaçu, que foi o vice-campeão. Então, o Tite não vai levar nem sequer uma medalhinha de título quando sair do Flamengo. E eu espero que ele saia logo. Eu espero que ele saia antes das semifinais da Copa do Brasil. Eu acho que ele vai sair? Não sei. Não tenho certeza das tais palavras do Rodolfo Landim, dizendo que ele vai com o Tite até o final do ano. Esse é o tipo da situação que só se garante até a página 3. Garanto que amanhã, na Gávea, vai haver uma enorme, gigantesca, monstruosa pressão pela saída do Tite. Para tentar defender o menos importante dos títulos brasileiros que sobraram, que é a Copa do Brasil. O brasileiro já foi, a Libertadores foi hoje, estava na cara que ia, e restou a Copa do Brasil. Que em situações normais, o Flamengo até poderia se considerar favorito. Mas agora, neste momento, com o futebol que o Flamengo não está jogando,
com o péssimo, horroroso, medonho trabalho do Tite. Alguém acha mesmo que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil? Ou o Flamengo manda o Tite embora, já, e convoca o Felipe Luiz para treinar o time nas finais da Copa do Brasil, ou o Flamengo vai acabar o ano de mãos abanando. Ah, mas o Tite, o Landim garantiu. Ele, amanhã, a partir de amanhã, ele vai ouvir a voz rouca da Gávea. Porque a torcida, ele pode até, vamos assim dizer, fingir que não está ouvindo. Mas a voz dos votantes na próxima eleição, ele não pode ignorar. Se ele ignorar, ele vai perder a próxima eleição de capote. E ele sabe que se ele mandar o Tite embora, ele vai estar atendendo a todos à sua volta que querem a demissão do Tite. Só duas figuras na Gávea hoje em dia defendem o Tite. O próprio Landim e o Marcos Braz. Ai, uma aguinha gelada tem seu valor. Mas somente essas duas peças daninhas ao Flamengo ainda defendem o Adenor. E os dois, é bom que a gente não esqueça, concorrem a eleições. O Landim, dentro do próprio Flamengo, tentando se eternizar no poder. Eleger o Rodrigo Duns e se autoeleger CEO do clube. CEO, que é um cargo importantíssimo, desde que você tenha uma figura impositiva, uma figura que haja. Não esse Reinaldo Belotti, que é CEO do Flamengo. A sensação que se tem claramente é que ele não faz nada. Ele deve ser amigo da turma do Landim, talvez amigo pessoal até do próprio Landim. E alguém disse, bota o Belotti aí, dá um salário para ele. O cara só aparece, só é visto. Só se tem notícia dele quando algum jogador é contratado e ele aparece lá na ponta, segurando uma pontinha da camisa. Agora, se o Landim for o CEO, não vai ser isso, não. Se o Landim for o CEO, ele vai ser o presidente do Flamengo. O Duns vai ser uma rainha da Inglaterra. Então, ele tem essa eleição importantíssima. E ele precisa não comprar essa briga da permanência do Tite. O outro, o Marcos Braz, é candidato à reeleição como vereador. E aí a torcida conta muito. Porque aí o voto é o voto popular. Os rubro-negros que, porventura, votaram em algum momento no Marcos Braz, aqueles que votaram por serem rubro-negros, por acharem que ele fazia um bom trabalho na vice-presidente de futebol, esses não existem mais. Os rubro-negros que apoiam o Marcos Braz hoje em dia são todos interessados na permanência do Marcos Braz, porque tem parentes empregados no gabinete do Braz, porque ganham dinheiro na época da campanha, para passear com o Santinho, para levar bandeirinha. Tem as mais variadas possibilidades de emprego numa campanha política. E essa turma toda que fica lá agarrada em torno dele, muitos de torcida organizada, esses vão votar no Marcos Braz, mas são poucos. Só eles não garantem a eleição do Marcos Braz. Então, o Marcos Braz sabe também que ele participar da corrente para segurar o Tite vai lhe tirar mais votos aí. Então, eu digo uma coisa para vocês. Não me surpreenderei se nos próximos dias o Tite for, enfim, demitido. O Tite sabe que não dá mais. O Tite sabe que fracassou no Flamengo. O Tite sabe que não consegue mais motivar esse grupo para tentar jogar no esquema fedorento dele, dos pontinhas. Vocês reparem que o Flamengo agora, ele praticamente só ataca pelas pontas. Até aí, nada demais.
se ele tivesse jogadores que sabem cruzar, o que não é o caso do Wesley, por exemplo, e o próprio Varela também não é um grande jogador para centrar a bola. Mas o mais importante, se ele tivesse um esquema que ele enfiasse muita gente dentro da área do adversário. Reparem nos melhores momentos, no que for que você quiser ver desse jogo, quantas bolas foram cruzadas altas sobre a área, sem que houvesse mais do que 2 jogadores do Flamengo, às vezes só um dentro da área, cercados por 4, 5 adversários. Cara, é quase como ganhar na Mega Sena. Você cruzar uma bola lá do bico da área, lá da intermediária quase, e acertar a cabeça do seu solitário centroavante, que hoje não existia. Porque o Bruno Henrique hoje não jogou de centroavante. Hoje o Tite até, enfim, aleluia, começou com o Plata pela direita. O Plata até fez algumas boas jogadas no início, mas depois foi se apagando. Porque o time não funciona. O time não funciona, gente. O time não se aproxima para triangular a bola. Tudo bem, vai pelas pontas, mas se aproxima 1 ou 2 para poder dar opção. Para não ser a única necessidade de jogar a bola no fundo, para o cara chegar da linha de fundo e cruzar a esmo para dentro da área. Foi isso que o Flamengo fez hoje o jogo inteiro. Eu conversava com o Eric Faria um pouco antes de entrar aqui, e ele me chamava a atenção por uma coisa que ele está coberto de razão. Nos 2 jogos inteiros, o Flamengo não concluiu uma vez com grande perigo na direção do gol do Peñarol. O goleiro do Peñarol, até ver direitinho o nome dele, é um nome meio esquisito. O goleiro do Peñarol, muito pouco, precisou trabalhar. A não ser cruzar, sair e pegar aqueles 200 mil cruzamentos a esmo. Aqui, peraí. E esse foi o lance aí, ó, galera. Esse foi o momento que o jogador do Peñarol acerta o Léo Pereira dentro da área, né? Lembrando que foi um lance sem bola, que ele acerta o braço dele ali, bem nessa parte aqui do Léo Pereira, no pescoço ali por trás. E aí, muita gente está dizendo, né, de que poderia ter sido pênalti para o Flamengo, que foi pênalti que o juiz não marcou, né? Tanto que o zagueiro do Flamengo ficou sentindo ali, caiu no chão e tal, reclamou bastante. Os jogadores do Flamengo também reclamaram desse lance, porque o VAR também não chamou, ninguém falou nada e ficou por isso mesmo, né? E se você vê o lance, você vai perceber que o jogador realmente acerta o Léo Pereira sem bola. Lembrando que é uma parte ali, né? Acima do ombro, né? É uma parte mais perigosa. Mas o juiz não disse nada, o juiz nem sequer viu, parece o VAR, parece que analisou também. Não deu nada. E também teve o lance do Alexandre também, né? Pra quem pegou o jogo, conseguiu ver esse lance, que ele foi chutar e o cara simplesmente sola ele assim, né? É um lance muito perigoso que poderia também ter machucado ali o Alexandre. Isso porque o jogador do Peñarol nem sequer tocou na bola, apenas chegou solando, né? Chegou com um lance muito perigoso mesmo. Se ele fosse um pouco mais ali, ou se no caso o Alexandre chega com mais vontade ali, poderia até se machucar de verdade, né? Porque ele chuta ali, e aí ele chuta tirando a perna, né? Já com esse receio de que o jogador do Peñarol chegasse colocando o pé e ele acabasse ficando na pior. E pegou. Se você ver o lance, você vai perceber que o jogador do Peñarol pega o Alexandre, ele para no chão, foi dentro da área também, ele fica um tempão lá caído, né, sentindo dor. Os jogadores do Flamengo aproximam do juiz também, reclamam bastante, pedindo ali um pênalti, o juiz também não deu. Então foram lances assim, galera, que, claro, que o Flamengo não deveria depender desses lances. Não estamos dizendo aqui que o Flamengo perdeu por causa disso, não. O Flamengo perdeu porque o Flamengo foi péssimo, porque o Flamengo não teve jogadas trabalhadas, o Flamengo não chutava no gol, foi por inúmeros motivos. Mas esses lances precisam ser mostrados aqui porque fazem parte do jogo, e era um lance que, se é marcado um pênalti desse, muda também completamente aí a situação do Flamengo. Mas não queremos aqui dizer ou ignorar que a partida do Flamengo, as 2 partidas foram péssimas, porque você perder para o Peñarol dentro de casa no Maracanã, isso para mim é inaceitável, é muito mais inaceitável do que perder
lá no Uruguai, né, que é no estádio deles e tal, eles com a vantagem. E o jogo de hoje o Flamengo não perdeu, mas empatou e aí ressaiu, né, ou continuou, ficou com a vantagem do primeiro jogo, e eles mereceram porque eles estavam bem motivados, né? Eles tinham a proposta deles bem clara, assim, né? Eles conseguiam se defender muito bem, eles conseguiam marcar o Flamengo como conseguiram fazer isso, e isso ficou muito evidente. Então, vimos hoje que o time do Tite não encaixou, né? Na verdade, o ano todo isso não aconteceu. O único momento que o time do Tite ele chegou assim ao ponto de iludir os torcedores foi no Campeonato Carioca, que muita gente já viu que aquilo ali não valeu de nada, né? Que o Flamengo venceu o Campeonato Carioca de maneira sem perder nenhum jogo, né? De maneira invicta. Aí ficou aquela coisa, porque o Tite vai levar o Flamengo, que não sei o que vai ganhar tudo esse ano. E vimos que quando começou de verdade, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não vimos nada daquele Flamengo que era um Flamengo muito sólido defensivamente e que também na frente parece que acabou, né? Acabou esse Flamengo, mesmo com contratações, certo que perdeu Cebolinha, que perdeu Michael, Luiz Araújo, vários jogadores, mas isso não justifica. E o Flamengo agora tá realmente sem saber o que fazer, porque até mesmo o Campeonato Brasileiro tá muito distante, né, agora, visto que até perdeu pro Grêmio, inclusive até abandonou o jogo do Campeonato Brasileiro praticamente, para poder focar nesse contra o Peñarol, levou o time reserva e tal, o Flamengo foi lá, jogou bem, mas perdeu. E aí agora, o jogo que era o mais importante acabou perdendo, e a temporada do Flamengo está indo para o buraco, porque se perder a Copa do Brasil para o Corinthians, acabou. Lembrando que o Corinthians está em um momento muito bom. O Corinthians não é mais aquele time frágil, aquele time que não tem ideias prontas, que não tem mais ímpeto. Não, o Corinthians mudou, o Corinthians está jogando muita bola, o Corinthians atropelou o Fortaleza, que é um time muito forte. Lembrando que o Fortaleza ganhou do Flamengo no Maracanã. Então o Corinthians está muito forte, entendeu? Com Ramon Dias lá e tal. Tá um time muito bem montado agora, né? Tá muito bem organizado. E, cara, sendo bem sincero, hoje o Corinthians está melhor que o Flamengo, tá? O Corinthians está jogando mais bola que o Flamengo na Copa do Brasil. As chances do Corinthians passar são muito grandes, sinceramente falando. Principalmente se continuar com o Tite. Mas, enfim, né? Eu acho muito difícil a diretoria demitir ele, mas vamos ver, né? O que é que vai acontecer. Eu acho que vai ser semelhante ao ano passado. Só vai demitir no último caso, quando perder tudo, aí que eles vão querer trazer um outro treinador. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Comenta a tua opinião se você concorda aí que nesse lance do Léo Pereira foi pênalti. E o lance do Alexandre também, se você acha que foi pênalti, comenta aí. Eu quero saber muito a sua opinião. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.